Nação, o noticiário de hoje está simplesmente pegando fogo. Nos bastidores da Gávea, duas perguntas gigantes tomaram conta de tudo. Pedro vai conseguir jogar o Intercontinental? E ainda mais explosiva, Gabigol realmente pode voltar ao Flamengo em 2026? De um lado, Felipe Luiz deu uma declaração fortíssima sobre o camisa 9. Do outro, informações vindas de Belo Horizonte confirmam que Gabigol quer sair do Cruzeiro e topa, sim, retornar ao rubro-negro. Mas será que o Flamengo quer? Antes de explicar tudo com detalhes, deixa eu falar com você que vive esse clube como ninguém. Se você ama estar por dentro das notícias mais quentes, se vibra com cada bastidor, cada rumor e cada movimento do Mengão, então se inscreve agora no canal e deixa o seu gostei. Aqui você nunca fica para trás. Aqui você fica na linha de frente da informação rubro-negra. Agora vamos ao que realmente interessa. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, finalmente falou de maneira direta sobre a situação de Pedro. O atacante viajou ao Catar com o elenco mesmo após sofrer duas lesões sérias em sequência. Primeiro uma fratura no antebraço, depois uma lesão muscular grave na coxa esquerda. A previsão inicial do departamento médico era dura. Só voltaria a jogar em 2026. Mas ninguém esperava o que Felipe Luiz diria na coletiva. O Pedro está aqui porque acreditamos que ele vá se recuperar. É o nosso atacante e precisamos dele. Tomara que consigamos ter ele no campo. Essa frase mexeu com todo mundo. Felipe não só confirmou esperança, ele praticamente garantiu que aposta em Pedro para o Mundial. E é claro, com Cruz Azul nas quartas, Pyramids na semifinal e um possível duelo com o PSG na final, ter Pedro disponível muda o patamar da competição. O treinador ainda reforçou que o Flamengo chega mais maduro do que nunca para partidas desse peso. Em um mata-mata, basta um jogo para você estar eliminado. Nosso time foi bem acostumado esse ano a disputar jogos decisivos. Estamos acostumados a esse tipo de pressão. Ou seja, o Flamengo está preparado. Falta saber se Pedro estará. Mas enquanto isso acontece no Catar, no Brasil, uma bomba envolvendo outro ídolo histórico do clube estourou. Gabigol quer deixar o Cruzeiro e aceitaria voltar ao Flamengo em 2026. Sim, depois de uma temporada irregular em Belo Horizonte, com 13 gols em 47 jogos, desempenho abaixo do esperado e perda de espaço para Caio Jorge, o atacante comunicou à diretoria mineira que não pretende seguir no clube. Mesmo com contrato até 2028, Gabigol avalia que precisa recuperar protagonismo, algo que não encontrou no Cruzeiro. Fontes internas revelaram que o jogador vê 2026 como o momento ideal para um retorno ao Flamengo. Ele nunca escondeu a conexão com a nação, já disse inúmeras vezes que o clube é sua casa e que viver a atmosfera rubro-negra é diferente de qualquer outro lugar, e isso explica a movimentação nas redes sociais, torcedores pedindo volta. Outros pedindo redução salarial, alguns dizendo que Pedro e Gabigol podem conviver no mesmo elenco. A discussão dominou a internet, mas a pergunta é simples. O Flamengo quer a volta do Gabigol? A resposta, até agora, é não. E o motivo é financeiro. O atacante ganha cerca de 2,5 milhões no Cruzeiro. Para voltar ao Flamengo, pediu contrato de 3 a 4 anos. Para a diretoria rubro-negra, isso pode chegar a mais de 70 milhões de investimento. Hoje, com um elenco jovem, com Pedro como 9 titular e com um projeto de renovação, Marcos Braz e companhia não enxergam Gabigol como prioridade, mas isso não significa que o cenário não possa mudar. Gabigol tem força interna, tem história, tem números gigantes, 160 gols em 305 jogos pelo Flamengo, tem 2 Libertadores, 2 brasileiros e tem algo que pesa mais do que qualquer análise tática: identificação com a torcida. Quando um ídolo quer voltar, a diretoria pode até resistir, mas nunca ignora. E essa é só a primeira parte desse drama rubro-negro. E enquanto a situação de Pedro ganha um ar de esperança dentro do Catar, a novela envolvendo Gabigol cresce em intensidade no Brasil. Porque, apesar da recusa inicial da diretoria rubro-negra, a pressão emocional em torno do retorno do atacante começa a ganhar força, tanto entre torcedores quanto entre ex-jogadores e influenciadores ligados ao clube. A verdade é que poucos atletas na história moderna do Flamengo tiveram uma conexão tão profunda com a torcida quanto Gabigol, e isso por si só já coloca esse assunto num patamar totalmente diferente.
Mas antes de mergulhar na parte emocional, é preciso entender o cenário esportivo de 2005 que culminou nesse momento. Gabigol foi contratado pelo Cruzeiro com a promessa de protagonismo, liderança e construção de um ataque forte ao lado de jovens promissores. No entanto, o plano não se concretizou. Caio Jorge explodiu na temporada com 21 gols, roubando a titularidade e transformando Gabigol em reserva. A mudança de função dentro do campo, as lesões e a falta de continuidade nos treinos prejudicaram o rendimento. E para um jogador acostumado ao protagonismo absoluto no Flamengo, essa queda de minutos pesou mais do que qualquer outro fator. Internamente, o Cruzeiro entende que manter um jogador insatisfeito nunca é uma boa ideia. Por isso, mesmo com contrato até 2028, a diretoria mineira está aberta a negociar após a Copa do Brasil. Eles também precisam aliviar a folha salarial e reforçar setores carentes. A saída de Gabigol, embora dolorosa para o projeto, é vista como necessária. E quando o próprio atleta expressa desejo de voltar ao Rio de Janeiro, a equação fica mais clara. No entanto, o Flamengo hoje não enxerga Gabigol como contratação essencial. A diretoria trabalha com metas de rejuvenescimento do elenco, redução de custos e manutenção de um grupo dinâmico. Pedro, Arrascaeta, Lohan, Samuel Lino e Carlinhos formam uma espinha ofensiva que agrada à comissão técnica, e a chegada de Gabigol poderia mexer com hierarquia, espaço e até ambiente de vestiário. Não é simples trazer um ídolo de volta, é preciso preparar o elenco e o clube para recebê-lo. Só que existe um fator que nenhum dirigente consegue controlar: a torcida. Quando a nação se mobiliza, o clima muda e os números falam por si. Gabigol virou símbolo de uma era. De 2019 a 2024, ele marcou gols decisivos, títulos históricos, criou uma relação afetiva com a arquibancada poucas vezes vista no futebol brasileiro. Ele foi mais do que jogador, ele foi narrativa, protagonismo, identidade, e isso pesa muito. A discussão nas redes sociais mostra claramente que parte da torcida ainda enxerga Gabigol como peça capaz de entregar gols importantes, especialmente em competições de mata-mata. Outros acreditam que ele pode dividir minutos com Pedro e ser utilizado como segundo atacante em jogos específicos. Há quem peça redução salarial e há quem diga que, se o Flamengo não abrir as portas para ele, outro clube grande abrirá. Mas existe um elemento que muda totalmente a equação: o carinho de Gabigol pelo Flamengo nunca diminuiu. Mesmo longe, ele mantém contato com ex-companheiros, comenta jogos, acompanha o clube. Em conversas privadas, segundo pessoas próximas, ele teria dito que jogar no Flamengo é diferente de tudo. E isso não é frase vazia, é sentimento. E sentimento pesa em decisões de carreira. Só que a novela não gira apenas em torno de Gabigol. O assunto do dia também envolve Pedro e o Mundial. E Felipe Luiz, ao falar com tanta convicção sobre a recuperação do atacante, jogou mais luz em algo que a torcida precisava ouvir. O time está preparado para brigar de igual para igual com qualquer rival do Intercontinental. O Cruz Azul, adversário das quartas, chega pressionado. O Piramides, possível rival da semifinal, é competitivo, mas não assusta. E o PSG, grande favorito da outra chave, sabe que enfrentar o Flamengo num jogo só é das tarefas mais difíceis do futebol mundial. E aí entra a importância de Pedro, o atacante, quando saudável. É o jogador mais decisivo do elenco. Sem ele, o Flamengo perde profundidade, perde pivô, perde agressividade na área. Felipe Luiz sabe disso, o elenco sabe disso, a torcida sabe disso. E por isso, a confiança do treinador em sua recuperação gerou tanto barulho. Ter Pedro numa final contra o PSG muda tudo, muda desenho, muda estratégia, muda moral. Um Flamengo completo é um Flamengo perigoso e todo o planeta sabe disso. Enquanto isso, o futuro de Gabigol segue aberto. E quanto mais essa história cresce, mais ela se entrelaça emocionalmente com a trajetória do clube. Porque não estamos falando apenas de futebol, estamos falando de legado, estamos falando de história. Estamos falando de um jogador que marcou a Libertadores de forma eterna, que virou música, que virou bandeira, que virou símbolo. E símbolos nunca desaparecem, eles apenas esperam o momento certo para ressurgir.
E com todas essas camadas acontecendo ao mesmo tempo, a expectativa pela volta de Pedro, o interesse crescente no possível retorno de Gabigol, a pressão do Intercontinental e a preparação final da equipe, uma pergunta se torna inevitável: qual Flamengo vai pisar em campo no Catar? O Flamengo que atropela grandes adversários e domina jogos decisivos? Ou o Flamengo que ainda luta para encontrar regularidade física e emocional após um ano exaustivo? A resposta, curiosamente, passa pelos dois jogadores que mais movimentaram os noticiários desta semana. No caso de Pedro, a análise é clara. Mesmo sem treinar no campo, a comissão técnica sabe que sua inteligência de posicionamento e seu senso de decisão podem mudar o rumo de uma partida em segundos. Pedro não precisa estar a 100% para ser perigoso. Historicamente, ele sempre foi um atacante que decide com poucos toques, com presença diária, com frieza e talento técnico acima da média. Por isso, quando Felipe Luiz afirma que acredita em sua recuperação, não é apenas uma fala motivacional, é na prática uma declaração de confiança na capacidade do jogador de acelerar processos. E o departamento médico, embora cauteloso, não descarta completamente essa possibilidade. Em um torneio curto, com jogos espaçados, cada dia de evolução vale ouro, mas enquanto Pedro luta contra o relógio, outra narrativa ganha mais corpo, a de Gabigol. E essa, ao contrário da situação física de Pedro, envolve emoções profundas, decisões financeiras complexas e uma disputa silenciosa entre passado, presente e futuro. Um retorno ao Flamengo em 2026 não seria apenas uma volta, seria um acontecimento midiático nacional. Seria o fechamento de um ciclo histórico para um dos maiores ídolos do clube no século. E seria também a chance de reconstrução de carreira para um jogador que ainda tem 29 anos, fome de gol e a necessidade urgente de reencontrar um ambiente que o coloque novamente como protagonista. A diretoria, porém, é pragmática. O Flamengo atual, financeiramente mais organizado e consciente de suas prioridades, não está disposto a cometer excessos salariais ou contratuais como no passado. A recusa imediata ao salário de 2,5 milhões mensais não é uma recusa ao jogador, é uma recusa ao impacto financeiro que isso geraria. O elenco rubro-negro já conta com estrelas de alto custo e manter equilíbrio interno é fundamental. Um retorno só viraria realidade se todas as peças se alinhassem: salário renegociado, tempo de contrato ajustado, aprovação do técnico e ausência de riscos ao planejamento de longo prazo. Mas o que torna essa discussão tão viva é que, diferente da maioria das negociações, a vontade do jogador fala mais alto do que qualquer outro elemento. Gabigol nunca escondeu seu amor pelo Flamengo, sempre deixou claro que, se pudesse escolher, fecharia sua carreira no clube. E quando um atleta desse tamanho demonstra claramente que deseja voltar, o assunto nunca morre, apenas fica à espera do momento certo. E 2026 pode ser esse momento. O que define tudo, na prática, é o que vai acontecer nas próximas semanas, especialmente no Mundial. Se o Flamengo conquistar o título intercontinental, a temporada terminará com um brilho histórico e uma sensação de dever cumprido que pode abrir espaço para movimentos maiores na janela. Se não conquistar, a pressão por reforços, ídolos e mudanças tende a aumentar e, nesse cenário, o nome de Gabigol naturalmente cresce. Ao mesmo tempo, Felipe Luiz sabe que o foco agora deve ser exclusivamente esportivo. O Cruzeiro do México não chega para brincar, mas também não chega sem pressão. A eliminação no mexicano exige uma resposta imediata, e enfrentar o Flamengo num jogo que ganhou o apelido de Derby das Américas vira palco perfeito para resgatar a confiança. Mas o Flamengo é superior, é mais técnico, mais profundo e mais acostumado com grandes decisões. E se Pedro estiver disponível, mesmo que por 20 minutos, o cenário muda completamente. O elenco sente isso, a torcida sente isso, e os adversários também sentem. A presença de um jogador como Pedro, mesmo ainda em recuperação, altera o psicológico de quem está do outro lado. Obriga o adversário a recuar, a dobrar marcação, a errar posicionamento. O Flamengo sabe disso, e por isso mantém esperança até o último segundo. Já a situação de Gabigol continua orbitando o clube como uma espécie de sombra afetiva. Não uma sombra negativa, mas a sombra de um tempo glorioso que ainda ecoa no presente. E talvez seja por isso que o tema desperte
promete tanto debate, cada gol perdido, cada jogo apertado, cada momento decisivo sem o camisa 9 em campo, reforça a pergunta: será que não vale a pena trazê-lo de volta? A resposta ainda é nebulosa, mas o que está claro é que a conversa não vai esfriar. A temporada de 2026 promete ser ainda mais intensa, e tudo indica que Gabigol estará no centro das discussões, dentro ou fora do Flamengo. Por agora, o foco é apenas o Mundial. O Flamengo viajou ao Catar para buscar mais um título histórico, consolidar uma era vitoriosa e provar, mais uma vez, que veste a camisa mais pesada do continente. E com ou sem Pedro, a verdade é simples. Quando o Flamengo entra em campo, tudo pode acontecer, porque a camisa, a história e a torcida fazem o impossível parecer rotina.